O CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, é a empresa líder global em tecnologia aplicada à cultura da cana-de-açúcar. Suas pesquisas fomentam a competitividade do setor sucroenergético, atendendo à crescente demanda global por alimentos e energia. As tecnologias do CTC possibilitam o desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar mais produtivas, protegidas do ataque de pragas por meio da biotecnologia e que no futuro serão plantadas por meio de sementes sintéticas. O desenvolvimento dessas soluções acontece em 3 plataformas integradas: o breeding, a biotecnologia e a semente. Solução inovadora para o plantio comercial de cana-de-açúcar. O processo de breeding consiste na multiplicação e seleção de plantas com maiores produtividades e adaptadas a diferentes condições de cultivo. Na estação de cruzamento de Camamu, na Bahia, o CTC mantém um dos principais bancos genéticos de variedades de cana-de-açúcar do mundo, com aproximadamente 5.000 variedades. Essa coleção é utilizada no processo conhecido como hibridação, que consiste na realização de cruzamentos entre variedades, gerando milhares de plantas que serão testadas em diferentes condições de manejo, clima e solos do Brasil. Os testes acontecem em diferentes regiões produtoras do país, nas estações experimentais do CTC. As plantas resultantes dos cruzamentos passam por várias etapas de avaliação e seleção, considerando desde aspectos visuais até sua capacidade de produção de biomassa, acúmulo de açúcar e adaptabilidade à mecanização. Também são realizadas análises de DNA das plantas na busca por características genéticas da cana. O processo completo, da seleção das primeiras plantas até o lançamento de novas variedades, leva 8 anos no CTC. Em outras organizações, esse tempo pode ser de até 15 anos. A segunda plataforma do CTC é responsável pelo pioneirismo no uso da biotecnologia em cana-de-açúcar. A equipe, com aproximadamente 200 cientistas, tem à sua disposição uma ampla estrutura, acesso aos melhores equipamentos de pesquisa voltados para o desenvolvimento de plantas resistentes a insetos, tolerantes a herbicidas, resistentes às doenças ou com outras características de interesse para o setor. Essa plataforma tecnológica garantirá que toda a produtividade adquirida no breeding seja efetivamente expressa e capturada no campo. As variedades de cana geneticamente modificadas são obtidas pelo processo de transformação genética. O método consiste na coleta de cana-de-açúcar no campo e na preparação das células em laboratório para receberem genes que podem ser de outra espécie, para conferir características específicas e desejadas à planta. Utiliza-se uma bactéria para o transporte e inoculação do gene no DNA da cana-de-açúcar. As plantas que recebem o gene são então selecionadas para que se regenerem e posteriormente tornem-se plantas inteiras. Ainda no laboratório, ocorre a multiplicação dessa cana para os ensaios em estufa e campo. Foi o CTC quem desenvolveu a primeira variedade de cana geneticamente modificada comercial do mundo, lançada em 2017. As primeiras variedades geneticamente modificadas controlam a principal praga do setor, a broca da cana-de-açúcar, responsável por prejuízos de aproximadamente 5 bilhões de reais por safra ao setor sucroenergético. Durante todo o processo, são cumpridos rigorosos protocolos de segurança, de proteção à propriedade intelectual e de gestão responsável de recursos e disposição de resíduos. Todas as variedades geneticamente modificadas são avaliadas por uma área regulatória responsável pelo compliance, documentação, rastreabilidade e gestão do ciclo dos produtos e processos do CTC. As informações geradas são submetidas aos órgãos regulatórios para avaliação de biossegurança e, posteriormente, para registro dos produtos que serão comercializados. Além de dominar a técnica de modificação genética, o CTC investe no desenvolvimento e aplicação da edição genômica à cana-de-açúcar. Para tanto, em 2018, inaugurou o CTC Genomics, sua subsidiária em St. Louis, Missouri, junto ao Donald Danforth Plant Science Center, em torno do qual foi construído o Vale do Silício da biotecnologia aplicada à agricultura.
Essa tecnologia permite que o DNA da planta seja alterado ligando ou desligando, sem a necessidade da introdução de genes externos, com a possibilidade de alterar características como teor de açúcar e susceptibilidade às doenças. A terceira plataforma tecnológica do CTC endereça soluções para os desafios enfrentados pelo setor relacionados ao plantio de cana-de-açúcar. As características físicas e genéticas das sementes verdadeiras de cana impossibilitam sua utilização no plantio da cultura. Por isso, o plantio é feito por meio de colmos, segmentos da própria cana, o que acaba por consumir parte do canavial que poderia ser destinado à geração de receita na indústria. A operação também demanda extensivos recursos de mão de obra e máquinas agrícolas e é responsável pelo maior investimento do setor. A solução desenvolvida pelo CTC estabelece um novo patamar tecnológico para o plantio de cana, que passará a ser realizado por meio de sementes sintéticas. As características de nossa solução permitirão a simplificação do processo de plantio, a melhoria da sanidade do canavial, a otimização do capital e dos recursos empregados e a possibilidade de introdução acelerada de novas variedades e tecnologias que resultarão em substanciais ganhos de produtividade e aumento da competitividade do setor. As etapas do processo para a produção das sementes já são de domínio dos nossos pesquisadores. Em laboratório, uma única cana fornece milhares de materiais vegetais para serem encapsulados e prontos para serem plantados. A integração de tecnologias e conhecimento nos campos da biotecnologia, fisiologia, agronomia, engenharia de materiais e de processos bioquímicos permitem o desenvolvimento de uma solução de grande escalabilidade industrial, alto nível de automação e logística adequada às necessidades do setor, o que oferecerá uma relação custo-benefício incomparável. A solução CTC de plantio por sementes é transformacional ao trazer para a cana-de-açúcar possibilidades e oportunidades até então inalcançáveis. Há mais de 50 anos, o CTC desenvolve soluções baseadas em tecnologia para o setor sucroenergético, implementando pesquisa e inovação para o aumento da produtividade. CTC. Plante certezas.